Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje terminamos o maior livro da Bíblia, livro de Salmos. Hoje vamos meditar do Salmo 145 até o Salmo 150. E aí encerramos esse livro. Que desafio, mas um desafio prazeroso. Vamos para o Salmo 145, Salmo de Davi. Ele começa assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Esse salmo, o propósito dele é louvar a grandeza e a bondade e a fidelidade de Deus. Davi começa declarando que exaltará o nome de Deus para sempre. Ele vai continuar no verso 2, e eu quero ler com você: Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Que declaração linda. E aí ele vai descrever a partir do verso 4. Verso 4, nós citamos ele muito dentro da igreja. Ele diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Aqui já é um apontamento, um ensino tão precioso. Uma geração contará a outra geração o que Deus tem feito. Então eu, como pai, eu preciso contar para os meus filhos. Como que eu faço lá em casa? Eu chamo os meus filhos para participarem. Quando nós temos um desafio em família, eu chamo eles para orar, desde os pequenininhos. E quando Deus responde, Deus sempre responde, eu conto para eles participarem, para eles já terem experiências. Em alguns momentos, seja no carro, seja na mesa, eu trago à memória alguns milagres que eu e a minha esposa vivemos, para que os nossos filhos saibam que o nosso Deus é um Deus que realiza milagre. Então uma geração tem que contar para outra o que Deus fez. A próxima geração da minha casa não vai conhecer Deus como eu, na caminhada. Eles já conhecem Deus a partir da minha vida e da vida da mãe deles. E aí ele vai descrever as obras poderosas e maravilhosas de Deus, sempre exaltando a sua bondade e a sua justiça. E aí Davi destaca que o Senhor é gracioso, misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. O que ele está dizendo, Davi, é que Deus tem um estupim longo, não curto, longo. Mas Deus é tardio em irar-se. Ele não está dizendo que Deus não vai irar. E a pior coisa, meu irmão, é se o estupim de Deus chegar no final. E aí Deus vai disciplinar, como um pai disciplina um filho. E aí, verso 3 ao 16, ele exalta a fidelidade e justiça de Deus, que sustenta os que declaram, os que sustentam os que caem e prover para todas as criaturas. Olha o verso 16. Verso 16 diz assim: abre as tuas mãos e satisfaz os desejos de todos os seres viventes. E aí ele vai terminar com uma declaração de louvor a Deus por suas obras e pela sua retidão. Pela sua retidão. Vamos para o Salmo 146, nós não temos um autor definido. O propósito é louvar a Deus por sua ajuda e fidelidade. Então este Salmo 146 começa com uma exortação para louvar ao Senhor enquanto houver vida. Então Salmo 46, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Enquanto eu viver. O salmista aqui ele adverte, no verso 3 e 4, contra confiar em príncipes, pois somente Deus é digno de confiança eterna. Isso é muito interessante. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Em quem você tem colocado a sua confiança? Eu vejo pessoas muitas vezes frustradas. Pastor, eu confiei em fulano, mas a Bíblia traz tanta orientação. A sua confiança não deve estar em pessoas. Pessoas são falhas. Nem sempre porque ela tem um mau caráter, é porque ela é humana. Deus, quando for te abençoar, Deus sempre vai usar pessoas, mas a sua confiança não pode estar em pessoas, mesmo naquele que você mais ama, mais confia, aquele amigo, aquele parente. Nunca. A sua confiança está em Deus. Deus pode usar ele, Deus pode usar um estranho, Deus pode usar. Deus usa pessoas, mas a confiança está em Deus. E aí ele vai exaltar a Deus no verso 5 ao 7, Deus como Criador e sustentador que faz justiça aos oprimidos
e dá pão ao faminto. E ele termina com uma declaração de que Deus reina para sempre e é fiel em todas as gerações. Então, se ele declarou que uma geração contará a outra, a fidelidade de Deus na minha geração, essa fidelidade vai estender na vida dos meus filhos. A Bíblia diz que Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a bênção de Deus alcança até 1000 gerações. Vamos para o Salmo 147, não temos um autor definido, mas o propósito desse salmo é louvar a Deus por sua bondade e poder. Então, o Salmo 147, ele começa com um chamado para louvar o Senhor. Ele vai dizer, pois é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Então ele começa com esse chamado para louvar a Deus, e aí o verso 2 ao 3, o salmista exalta a Deus como aquele que edifica Jerusalém e cura os quebrantados de coração. Essa expressão quebrantar de coração vai ser citada por Davi em vários momentos. O que agrada a Deus é um coração quebrantado. Então, para um coração quebrantado, há cura. Um coração quebrantado, Deus age. E aí ele continua, verso 4 e 5, ele descreve o poder de Deus na criação, contando as estrelas e chamando elas pelo nome. Isso é muito lindo. Tenta trazer à memória ali aquele céu estrelado. Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Pelo seu nome. E elas obedecem ao que a Bíblia está dizendo. E aí termina esse salmo com uma exaltação à provisão de Deus, que cuida da terra, dos animais e do seu povo. Aí nós temos que voltar no Sermão do Monte, lá em Mateus, nós vamos chegar nele, no Evangelho de Mateus, onde Deus vai mostrar essa realidade. Deus cuida da criação e Deus cuida do seu povo. Deus está cuidando das criações e Deus está cuidando de você. Vamos aqui para o Salmo 148, não temos um autor definido. O propósito desse salmo é convocar toda a criação a louvar a Deus. Louve ao Senhor desde os céus, louve-nos nas alturas, louve todos os seus anjos, louve-nos todos os seus exércitos celestiais, louve sol e lua. Então há um convite aqui. Não é um convite só para o homem, só para o seu povo, é um convite para a criação. Para a criação. Então ele está chamando os céus, seres celestiais, mas ele está chamando também a terra. Então ele convoca a criação a louvá-lo. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar pessoas que gravam sons, e aí me vem à memória um que gravou o som da baleia, e quando ele coloca no ritmo, você percebe uma canção sendo cantada. Pastor, será que isso é verdade? Olha o que o Salmo está dizendo. Que a criação louva a Deus. Há um louvor nos lábios da criação. A criação louva a Deus. Se a criação louva a Deus, muito mais eu e você, irmão. Muito mais eu e você. E aí este salmo, ele convoca, incluindo montanhas, mares, animais e todos os seres humanos, a louvar ao Senhor. Ele termina o salmo exaltando o nome do Senhor, que é exaltado acima de tudo. Então, se a criação te adora, eu também vou adorá-lo. Se os céus o adoram, eu também vou adorá-lo. É essa a mensagem. Vamos para o Salmo 149, penúltimo salmo, anônimo, não temos a definição de quem é o autor. Propósito, convocar o povo de Deus a louvar o Senhor com cânticos e danças. Muitas pessoas perguntam, esse negócio de dança na igreja? Salmo 149. Vamos começar a ler no Salmo 149? Cante ao Senhor uma nova canção, louve-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exultem o povo de Sião no seu Rei. Louve ele o seu nome com danças, oferecendo-lhe música com tamborim e harpas. Meu irmão, nós temos que, às vezes, quebrar essa mente religiosa e entender que nós podemos adorar a Deus com as nossas canções, com a nossa dança, com os nossos gestos, com os nossos atos. Então aqui é um chamado. E aí o salmista vai exortar o povo de Deus a alegrar-se em seu Criador e Rei, louvando com danças, tamborins e harpas. Eu gosto muito dos nossos cultos aqui. Se você está acompanhando o desafio da Bíblia, acompanhe no YouTube, ou venha estar conosco, você vai perceber que é esse ambiente de alegria, porque assim é o momento que vamos louvar a Deus, adorar ao Senhor. Ele termina
este salmo nos mostrando que uma visão da vitória dos santos sobre os inimigos e a execução da justiça de Deus. Olha comigo aqui, vamos ver o verso 9. Para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Amém. Então, um salmo muito lindo. Aí eu quero te lembrar, Efésios capítulo 5, verso 19, Paulo diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então Paulo está dizendo, quando reunirem, que haja cânticos espirituais, hinos, salmos. Essa é a realidade. Vamos para o Salmo 150 encerrar o maior livro da Bíblia. Vamos lá. Esse salmo é anônimo e aqui é convocar tudo que tem vida a louvar ao Senhor. Nós já vimos no Salmo 148 que toda a criação louva ao Senhor. Agora olha o convite. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Então o salmo começa com um chamado para louvar a Deus no seu santuário. Ele exorta a louvar a Deus por seus poderes, feitos, sua grandeza incomparável. E aí ele convoca todos os instrumentos musicais. Aí ele não cita todos, mas quando ele cita tantos instrumentos é para nos mostrar todos os instrumentos devem ser usados para louvor de Deus. Ah, pastor, tem alguns instrumentos, por exemplo, a igreja, há algumas décadas atrás, não colocava bateria dentro da igreja. Olha que o nível de ignorância. Se é um instrumento, ele tem que ser usado para louvor a Deus. Para louvor a Deus. E ele termina com uma exortação, para que tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Deixa eu citar aqui, Isaías 38, 19. Os vivos, estes te louvarão. Como eu hoje faço, o Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Sabe, o momento que nós vamos parar de adorá-lo aqui nessa terra, é quando morremos. Aqui nessa terra. Porque você que tem certeza da eternidade, você depois de morrer, você não vai adorá-lo aqui nessa eternidade, mas você vai continuar a sua adoração nos céus. Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louve ao Senhor. E eu quero louvar ao Senhor, porque agora nós completamos o maior livro da Bíblia. E você está firme, você está de parabéns, você não tem ideia o impacto que isso vai trazer na sua vida de ler a Bíblia toda em um ano. Deus abençoe você. Amanhã começamos um novo livro. Deus te abençoe.